Você sabia que a bola de golfe apresenta uma resistência de arrasto menor que a bola lisa, acima de uma determinada velocidade? Nesta apresentação vamos falar sobre a resistência de arrasto de apêndices em geral sob o casco. Vamos calcular a resistência de arrasto de superestrutura. Vamos calcular a sustentação hidrodinâmica de flap posicionado na polpa de embarcações. E também vamos ver como considerar cascos não prismáticos. Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise pelo e-mail barile@hotmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Vamos lembrar das fórmulas de Savitsky para um casco prismático. Primeiro, calculamos CL-beta, considerando que a sustentação hidrodinâmica é igual ao peso da embarcação. A partir de CL-beta e do ângulo de pé de caverna, conseguimos calcular o CL0, que é o coeficiente de placa plana. Com CL0 e um determinado trim, obtemos lambda, que é o comprimento médio pela boca, e a área molhada é lambda b ao quadrado. Calculamos a resistência de arrasto, considerando a velocidade Vm, que é a velocidade do fluido no fundo do casco. Com esse valor e utilizando da trigonometria, calculamos a resistência total ao avanço na direção da velocidade e o EHP, que é a potência efetiva, que é RT vezes V. O pulo do gato foi encontrar as equações de equilíbrio, de tal forma que quando a somatória dos momentos fosse zero, somatória de força em x zero, somatória de F na direção vertical y for zero, a embarcação está em equilíbrio dinâmico. As equações propostas por Savitsky são para um casco prismático. Para um casco de forma genérica, ele propôs utilizar BE, que é a boca efetiva no ponto médio na linha de estagnação, ΔE, o ângulo de pé de caverna para essa posição, e o trim efetivo, que é igual ao trim real mais θ sobre 2, onde θ é o ângulo de inclinação da quina, longitudinalmente, e tal é o trim assumido pela embarcação no momento de equilíbrio. Blount e Fox, baseados em muitos dados de tanque de provas, propõe multiplicar a resistência ao avanço do casco prismático de Savitsky pelo fator m, para considerar uma forma genérica, essa equação que aparece aqui abaixo. Ela é válida para o fluid number volumétrico maior ou igual a 1 e LCG sobre LP menor ou igual a 0,46, onde o fluid number volumétrico é a velocidade dividido pela raiz da aceleração da gravidade multiplicada pelo volume deslocado a 1/3. E o beta é o ângulo de pé de caverna LP sobre 2, onde LP é o comprimento de quina, BPX, boca máxima entre quinas, e o tal é o ângulo de trim, o ângulo entre quilha e linha d'água. Posteriormente, Blount e Barty, em 1996, após 20 anos dessa equação que foi fundamentada, revisaram o valor de m conforme expressão abaixo. E essa é o que nós vamos adotar nesse trabalho. Savitsky propôs as seguintes equações para calcular a área de spray, SS, e o delta lambda, que é o acréscimo de lambda para considerar a área de spray. Nessas equações, o φ é o ângulo entre quilha e extremidade do limite da linha de spray plano do fundo. θ é o ângulo entre quilha e extremidade do limite da linha de spray no plano do fundo projetado paralelo à linha d'água. θ, o ângulo de pé de caverna considerado, tal o trim,
B, a boca entre quinas considerado, SS, área de spray, delta lambda, acréscimo para a lambda para considerar o spray, KK1 e A são variáveis auxiliares. Lembrar que a área de spray tem muita influência no arrasto, mas não tem influência na sustentação hidrodinâmica. Flap é uma superfície de controle fixado na polpa das embarcações de planeio. Pode ser fixo ou móvel, com a finalidade de reduzir o trim e melhorar o desempenho. Savitsky e Brown propuseram as seguintes formulações para o flap: LFP, sustentação hidrodinâmica, DFP, arrasto hidrodinâmico, MFP, momento em relação ao ponto de referência. Atenção com a validade das fórmulas. Abaixo colocamos a tabela apresentando a principal simbologia. Atenção para XFP e ZFP, que são as coordenadas do bordo de fuga do flap. Também colocamos aqui as medidas que serão utilizadas no exemplo. O coeficiente de arrasto é função da forma e do número de Reynolds e é dado pela equação D, onde D é a força de arrasto, meio de ρ, ρ é a massa específica do fluido, gás ou líquido, V ao quadrado, V é a velocidade relativa do fluido e o corpo, S é a área de referência. O que é a área de referência? Pode ser a área frontal para carro, superestrutura, pode ser a área de superfície para fólios aerodinâmicos e hidrodinâmicos, e pode ser área molhada para casco de embarcações. O número de Reynolds é dado pela fórmula VL sobre Ni, onde Ni é a viscosidade cinemática e o L é o comprimento de referência. Pode ser a corda do fólio ou o comprimento de uma embarcação. A força de arrasto tem duas componentes, uma pressão normal e uma tensão tangencial, que é a fricção. Por tratarmos de fluido viscoso, há o aparecimento da camada limite e o efeito de esteira no bordo de fuga. Quanto maior a esteira, maior é a força de arrasto. O fólio tem uma resistência de arrasto muito menor que de uma esfera. A bola de golfe, a partir de uma certa velocidade, tem um arrasto menor que uma bola lisa, devido à existência de suas cavidades e à alteração do escoamento na superfície da bola. O que a natureza tem a nos dizer sobre o arrasto? Vejam a forma de um golfinho. Lembra um fólio nos dois planos ortogonais. E a pele do tubarão? Não lembra a superfície da bola de golfe? Vejam a evolução do coeficiente de arrasto de um carro Volkswagen de 1938 com CD.31 para o Volkswagen 2013 com CD.19 e as formas de um trem aerodinâmico de alta velocidade e a redução de coeficiente de arrasto que modificou de 0,88 para 0,5, modificando a forma da superestrutura. A resistência de apêndice não é desprezível. Em embarcações de planeio de alta velocidade, pode chegar até 20% da resistência de casco nu. Para uma estimativa preliminar de projeto, considerando uma embarcação com 2 linhas de eixos, baseados em muitas embarcações, Blount e Fox propuseram a seguinte formulação para obter a resistência total de apêndice, onde RAPP é a resistência total de apêndice, RBH a resistência de casco nu e o fluid number volumétrico é a velocidade dividido pela raiz de G, que é a aceleração da gravidade, vezes o volume deslocado elevado a 1/3. Para uma estimativa mais apurada, a seguir vamos apresentar algumas formulações, com suas respectivas referências. Vamos calcular aqui a resistência de arrasto do leme imerso. Segundo Hedley, referência 5. DR, resistência de arrasto do leme. DDR, resistência de arrasto de interferência do leme com o casco e outros apêndices.
Essas equações dependem da corda média do leme, da espessura do leme, da área lateral do leme. Também dependem do coeficiente de fricção de Schoenherr, que está relacionado ao número de Reynolds Vc sobre μ. O centro de aplicação dessas forças, dr, está no centro geométrico do leme e relativos ao eixo de referência xz. O momento de aplicação foi considerado no sentido horário e relativo ao propulsor P, xp-zp. Damos aqui os dados para um exemplo que será aplicado posteriormente nesta apresentação. As formulações do Strutt ao pé de galinha são similares aos do Leme. A seguir apresentamos essas formulações e abaixo damos a simbologia adotada. Quando temos uma chapa diamante, Strutt plate, externa à superfície do casco, temos um arrasto associado à área frontal, espessura pela largura. O coeficiente de arrasto que aparece na fórmula depende do afastamento da peça à linha de estagnação, XP. Com esse afastamento XP, podemos calcular a espessura da camada limite, que entra na fórmula, e assim obter o arrasto e o momento dessa peça. Há duas fórmulas para calcular a resistência de arrasto do eixo, uma para o número de Reynolds abaixo de 5 vezes 10 a quinta e uma para o número de Reynolds acima de 5 vezes 10 a quinta. Esse número de Reynolds leva em consideração o diâmetro do eixo. Abaixo damos uma tabela com a simbologia utilizada nas equações e ao lado os dados para um exemplo. Quando houver rabeta, aqui está a fórmula do arrasto e do momento e a simbologia utilizada. Arrasto e momento do stern drive. Arrasto para equipamentos fixados no fundo e estendidos para fora do casco. Dependendo da superestrutura, forma, altura e área, o arrasto devido ao vento passa a ser considerável, podendo alcançar até 7% da resistência total. O coeficiente de arrasto do ar pode variar de 0,5 a 0,8 para superestruturas bem projetadas aerodinamicamente. Para projetos diferenciados, é bom verificar esse coeficiente em ensaio de túnel de vento. Quando acrescentamos flap e apêndices, é necessário considerar as forças de sustentação e arrasto hidrodinâmicas do flap, as forças de arrasto de todos os apêndices e o momento dessas forças em relação ao ponto de referência, para o nosso caso, as coordenadas do propulsor. LFP é a força de sustentação devido ao flap, somatória de DI é a soma das resistências de arrasto do apêndice incluindo o flap, e somatória de MI é a soma dos momentos dos apêndices incluindo o flap em relação ao ponto P. Chegamos à nossa fórmula final da resistência total na direção da velocidade, que é o DF, que é o arrasto do casco, mais a somatória de todos os arrastos dos apêndices e flap, dividido pelo cosseno de trim, mais o peso vezes a tangente do trim. Vamos tomar um casco de planeio como exemplo. Ele não está otimizado, é válido somente para este exemplo. A tabela mostra as características da água e do ar. E essa outra tabela mostra as características do casco. Notar que BPX é a boca máxima entre quinas. E o beta é o ângulo de dead rise, o ângulo de pé de caverna em LP sobre 2. A velocidade que vamos estudar é 30 nós em unidades coerentes, 15,43 metros por segundo. Vamos considerar a correção de Blot-Barty para casco não prismático,
flap de Savitsky-Brown e os apêndices conforme Hedley. O procedimento a ser adotado é o mesmo que já fizemos para cascos prismáticos. Calculamos os adimensionais, Freud number, coeficiente de velocidade, Freud number volumétrico. Calculamos o fator M, que é o fator de multiplicação para casco não prismático, conforme Blount-Barty. Notar que todos os termos são conhecidos, LCG, boca máxima na quina, Freud number volumétrico. Calculamos a sustentação hidrodinâmica do flap. Já vimos a equação anteriormente e todos os dados são conhecidos. Calculamos o CL beta, CL0, posição do centro de gravidade da força de arrasto e o volume deslocado. Conforme já fizemos para casco prismático, calculamos o lambda, Lm, comprimento médio molhado, Vm, velocidade do fluido no fundo da embarcação, o número de Reynolds, Cf, coeficiente de fricção conforme Schoenherr, ΔCF adotado, rugosidade entre modelo e casco real, 0,00040. Calculamos o ΔΛ, que é o acréscimo no comprimento médio molhado, para considerar a área molhada, conforme apresentamos nos slides anteriores. E finalmente calculamos a força de arrasto, considerando o acréscimo de área molhada, ΔΛ, e o fator M de casco não prismático. Calculamos a resistência de arrasto e o momento dos apêndices, exemplo, leme. Calculamos o número de Reynolds, considerando a corda média do leme, coeficiente de fricção conforme Schoenherr, resistência de arrasto do leme, resistência de interferência do leme com o casco, momento aplicado em relação ao ponto do propulsor. Repetimos o processo para todos os apêndices. Vamos calcular a resistência de arrasto do eixo. Primeiro calculamos o número de Reynolds considerando o diâmetro. E notamos que esse valor é superior a 5 vezes 10 à quinta. Logo, temos que utilizar as formulações de Kirchmann para Reynolds superior a 5 vezes 10 à quinta. Calculamos o número de Reynolds considerando o comprimento do eixo. Calculamos o coeficiente de fricção. Calculamos a resistência de arrasto. Calculamos o momento em relação ao ponto P, que é o propulsor. Calculamos a resistência do vento e o momento aplicado dessa resistência. Calculamos a sustentação hidrodinâmica, o arrasto hidrodinâmico do flap e o momento aplicado pelo flap. Somamos a resistência do casco, considerando a área de spray multiplicado pelo fator M de casco não prismático. Somamos a resistência de arrasto do flap, somamos todas as demais resistências dos apêndices e obtemos a resistência total aplicada de arrasto no fundo do casco. Calculamos o CP e o LCP, onde o LCP é o centro de aplicação da sustentação hidrodinâmica em relação ao espelho de Poe. Calculamos a sustentação hidrodinâmica não esquecendo a sustentação hidrodinâmica do flap e das resistências de arrasto dos apêndices e flap. Calculamos os momentos aplicados por todas as forças do casco, incluindo as resistências de arrasto dos apêndices e do flap. Na somatória total desses momentos, chegamos que o trim de equilíbrio está entre 2 e 3 graus. Interpolando, chegamos ao trim de equilíbrio. Com esse trim, conseguimos calcular a resistência total ao avanço na direção da velocidade e o EHP, que é RT vezes V. Deixo aqui a bibliografia para quem se interessar em aprofundar seus conhecimentos. Este trabalho tem a única intenção de apresentar a ciência que está por trás de projetos de embarcações e procedimentos de cálculo para formandos em engenharia, engenheiros navais e autodidatas, sem nenhuma pretensão acadêmica.
Se gostaram, indiquem aos amigos e inscrevam-se no meu canal. Grazie!